Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão acompanhando esta nossa live daqui do estado de São Paulo, integrando o estado do Amazonas, de Manaus, junto com o nosso psicólogo Daniel Vasconcelos. Eu sou Edson Carlos, psicólogo. Nesta tarde ensolarada aqui em São Paulo, nós trabalharemos um tema sobre estresse e resiliência nesse momento de pandemia, sobre a questão do Covid-19. Estamos um pouquinho só atrasados em relação ao horário, porque tivemos um imprevisto e estamos alinhando alguns detalhes. Quero apresentar o nosso tradutor Felipe, que estará nos auxiliando com as qualidades e competências do trabalho dele. Nosso psicólogo Daniel Vasconcelos. Daniel, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com você e os demais colegas que nos estão dando a oportunidade, mais uma vez, através das redes sociais, para trazer o tema sobre saúde mental, que para mim é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. Seja bem-vindo, Daniel Vasconcelos. Obrigado, meu amigo Edson. Tamo junto. Nessa tarde, eu quero agradecer imensamente todos os psicólogos do Projeto Social Psil. O nosso projeto social hoje, ele iniciou aqui na cidade de Mauá, evoluiu para São Paulo, para Fortaleza, e agora também está lá no estado do Amazonas, lá em Manaus, junto com o Daniel Vasconcelos. Bem, nós estaremos falando um pouquinho hoje sobre estresse e resiliência nesse momento de pandemia, sobre o Covid-19. Momento desse que nós estamos aprendendo como lidar com todo esse processo transitório que nós estamos passando em relação a todo esse problema. Eu gostaria de pautar algumas questões técnicas aqui, lembrando que nós estamos buscando estar sempre baseado nas questões científicas, porque a saúde mental está vinculado às questões éticas e técnicas. Então, nessa tarde, gostaríamos, Daniel, de ter a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre estresse e resiliência nesse momento de pandemia. Bem, primeiramente, o estresse não é uma doença, né? Muitas vezes acham que o estresse é uma doença, e não é uma doença. O estresse é uma resposta do organismo e da mente a situações do cotidiano, que são as suas percepções. E nós temos 4 fases do estresse. Usando até um exemplo que nós temos os nossos colegas, o Elônio Barbosa, o Alex, que nos auxiliou está nos auxiliando tecnicamente, usando até um exemplo agora, pelo problema que nós tivemos através dessa plataforma que estamos utilizando, sobre que nós passamos por uma questão de fase de estresse agora aqui, né? Que foi a fase do alerta. Isso. A fase do alerta é a fase onde nós estamos ali ligado, né? A adrenalina sobe um pouco e faz com que a gente fique ligado. Então, nós temos que ter os picos de estresse. E esse momento da fase do estresse do alerta faz você ficar ligado cognitivamente. E passando a fase do alerta, nós temos a fase da resistência, que é uma fase bastante angustiante, quando a gente começa a perceber, usando o exemplo que nós estávamos fazendo agora, de que será que vai dar certo? Será que o Zoom, porque são somente 100 pessoas que podem entrar, então a expectativa da angústia de será que vai dar certo, nós estamos ligados já nessa fase da pré-resistência, vamos dizer, que é onde entra na resistência. E a outra fase é a quase exaustão, que seria, será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo. A gente começa a pré-desanimar, porque a nossa expectativa na projeção faz com que você, o nível de estresse elevado, você não vê mais perspectiva. Fazendo um link em relação ao Covid-19, qual a perspectiva que nós estamos hoje em relação a esse momento mundial que nós estamos passando? Todos nós, em que fase nós estamos do estresse? Alerta? Quando estava lá no outro país, nós estávamos, acho que em alerta, né? Quando veio para o Brasil, nós estávamos já numa resistência. Quando chegou na nossa cidade, nós podemos estar na fase da quase exaustão, que é onde pode acontecer, e acontece várias questões somáticas. O estresse,
ele entrando para a terceira fase da quase exaustão, é uma fase da somatização, aonde o nosso corpo começa a padecer, vamos falar dessa forma, perdoe-me. Daniel, se eu estiver perdendo um pouco a linha de raciocínio, me ajuda, tá bom? Sobre essas fases do estresse. E a quarta fase é a fase da exaustão, aonde muitas das vezes nós, hoje, vendo toda essa angústia que estamos passando mundialmente, a gente começa a perder expectativa, porque o estresse agudo, que é a fase da exaustão, você começa a perder a expectativa e os sonhos. Então, como fazer para que a gente não chegue nessa terceira fase, na quarta fase, sendo que fazendo uma ligação já entre estresse e o estado de resiliência, né, que você entra em um cenário, entra em uma crise e você sai por ela transformado positivamente. Então, nessa tarde, é esse bate-papo que queremos trazer, fazendo uma ligação do projeto social Psyll, junto com o projeto do nosso querido Daniel, que é o Projeto Equilíbrio, que o nosso desejo também, Daniel, é trazer aqui para o estado de São Paulo, que é um projeto espetacular aí no estado do Amazonas, e você levando o Psyll para aí e trazendo o Projeto Equilíbrio para cá, né? Então, assim, entre todos os desequilíbrios, né, nós vamos buscar trazer esse equilíbrio. Sim. Eu queria até frisar também, viu, Edson, lembrando aos nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo aí, agradecer a todos pela presença. Voltando um pouco lá antes de falar dos projetos, a questão do estresse, além de ser uma questão fisiológica, no momento, né, de crise que estamos passando, o corpo ele faz a seguinte leitura, né? Ele faz uma leitura de que ele pensa, né, de que a gente entra nesse contato de muitas das vezes do estado de alerta, e a gente entra naquela fase ou fugir ou de lutar, né? É uma questão que muitas das vezes as pessoas ficam em dúvidas do que eu tenho que fazer. E é claro que entra, né, logo atrás ou logo à frente, né, a questão da resiliência. Muito importante, né? Eu queria só frisar essa parte aí, porque como é uma questão fisiológica do organismo, ele responde a esse estímulo, né? Então o corpo ele fica nesse alerta. Ou eu fujo, ou eu enfrento. Eu queria frisar sobre isso daí. E a gente agradece também pelo fato de que, Edson, o projeto Psyll, ele nasceu, né, através, assim, uma coisa muito bonita, né, dessa nossa amizade, desse nosso conhecimento, na qual todos estão precisando desse acolhimento, porque psicologia é acolhimento, né? Psicologia é cuidar do outro, independente das situações que estamos vivendo. Então, por estar em Manaus, mas o projeto Equilíbrio, de uma certa forma, ele nasceu através de mim e ele foi fundado por mim, claro, mas nós residimos hoje no município de Anamã, né, que é um município hoje com um pouco mais de 10 mil pessoas, né, que tem toda uma equipe, né, que nos ampara ali, principalmente, né, entrelaçado às questões políticas também, né, e até agradecer o nosso querido prefeito Chico do Belo, né, e todos os seus secretariados daquele município. Então, assim, hoje o município de Anamã jamais imaginou que nós poderíamos trazer essa outra ferramenta do projeto Psyll, que é levar, né, esse tratamento, né, via online, até porque estamos hoje em isolamento social, né, de uma forma gratuita, demonstrando à sociedade, né, que a psicologia, né, e toda uma estrutura de conhecimento se preocupa como um todo de uma maneira qualitativa com a sociedade. Queria precisar dessa parte, tá bom? E aí estamos fazendo hoje, né, tanto você buscando parcerias para melhorar, como eu também, né, do Projeto Equilíbrio, que está no Anamã, estamos tendo bastante sucesso, estamos agradecendo aí essa nova parceria com você. Por isso que nós podemos chamar, já usando, né, o nosso tema é resiliência. Sim, fazendo uma analogia, Daniel, sobre o seu projeto Equilíbrio, né, fazendo o link sobre o nosso tema do estresse e resiliência nesse momento de pandemia devido ao Covid-19, qual o momento do desequilíbrio que nós estamos passando? Né? Quando a gente fala sobre estresse agudo, onde pode aflorar
a depressão, onde pode aflorar a síndrome de burnout, né, o queimar-se por dentro. Hoje, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um suicídio de um oficial da Polícia Militar, onde você percebe o quanto agudo, né, pode alcançar todas as pessoas. E eu queria aproveitar, Daniel, fazer uma reflexão sobre as nossas autoridades. Desde as autoridades governamentais, né, federativa, estadual, municipal, as nossas autoridades das instituições, né, instituições governamentais, e também tem vários empresários que podem estar assistindo aqui também. Simbolicamente, as autoridades, elas carregam uma personificação de não poder sofrer, de não poder chorar. Os nossos líderes religiosos, que não podem chorar, os nossos líderes religiosos, dentro de todos os respeitos de todas as religiões aqui, né, quando você procura o seu pastor, o seu padre, o seu cooperador, independe da crença, né, e aí você chora com ele. Aí eu faço uma pergunta, Daniel, para falar sobre a questão do estresse. E quando ele precisa chorar? Chora com quem? Nós carregamos a questão do simbolismo do herói, né? O herói, ele não pode chorar. Eu gostaria de trazer essa reflexão com um ponto bem transparente, Daniel, porque o estresse, dentro das questões institucionais, faz com que aflore comportamentos suicidas, os comportamentos de deixar de sonhar, porque está ligado ao estresse. Antes de nós direcionarmos para o estado de resiliência, para você tentar voltar ao estado normal, quando fala tentar ao estado normal, por que é estado normal? Estamos aqui no estado de São Paulo. O comportamento cultural aqui é diferente aí, Daniel, do comportamento cultural do Amazonas. É verdade. Então, o que representa estado normal? Mas na questão psicológica, é mundial. O mesmo nível de estresse que nós estamos passando aqui em São Paulo, passando aí, Daniel, em Anamã, é o que acontece lá na Coreia também. Então, por isso, nós precisamos de ajuda de profissionais, psicólogos, de psiquiatras, com saúde mental. Eu levanto essa bandeira, Daniel, sobre a saúde mental, que, para mim, a saúde mental é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. Se não houver equilíbrio mental em uma sociedade, não há evolução. Então, os senhores, as senhoras que são líderes, são diretores de empresas, são comandantes do Exército, da Polícia Militar de todo o Brasil, da Polícia Civil. Porque, sabe uma coisa, Daniel? Muitas vezes a gente olha os nossos superiores, né, hierárquicos, vamos falar assim, como não pode errar. Mas ele é ser humano. Como não pode errar? Eu falo isso de forma muito direcionada, porque nós temos que ter empatia, Daniel. Empatia para com o outro, para que a gente tenha autoridade de falar sobre todas as circunstâncias que acontecem sobre a saúde mental. Os nossos governantes, você falou do seu prefeito aí, né? Será que ele está preparado para que ele possa desafogar as suas angústias, as suas mágoas, as suas aflições? Ou ele tem que estar sempre em uma persona equilibrada para dar resposta para a sociedade? É muito injusto, às vezes, levar essa persona, né, para as nossas autoridades, e que ele não pode falar, ei, eu não estou bem. Sabe, Daniel, falar que não está bem, eu falo para os meus pacientes que entrar em análise é ato de coragem. Ato de coragem entrar em análise, não é covardia. Daniel, nós temos que aprender a compreender que os nossos sentimentos, eles precisam ser trabalhados, precisam ser aflorados. Sentimentos guardados, eles ficam incubados. Freud diz, o que não se elabora se repete. Circunstâncias guardadas, circunstâncias reprimidas, a pessoa ela não deixa aflorar. Eu não posso falar, eu sou uma autoridade, eu sou psicólogo, eu não posso falar que eu não estou bem. Como assim? Que tipo de humanização, Daniel, nós temos que trazer? Para todas as pessoas, Daniel, para todas as autoridades. Eu quero iniciar, porque quando você vê o ato suicida,
E às vezes os atos suicidas são atos também para suicidas. Deixar de sonhar, deixar de acreditar, deixar de viver, deixar de fazer o que te dá prazer é comportamento, sim, de sinais que falam assim, viver para quê? Então cuidem de vocês. Todos nós passamos por estresse. Existem as fases aqui. Daniel, nós vamos seguir técnicas aqui dentro das questões científicas, mas nós vamos também ser humanos aqui. Nós vamos também ter o direito de errar aqui, Daniel, porque nós não somos perfeitos. E é aí que, quando eu reconheço que eu não sou perfeito, o meu estresse ele já começa a diminuir, porque eu tenho o direito, né, de não estar bem. Há um relaxamento, né, das emoções. Sim, é o relaxamento. Então, nesse momento de pandemia sobre o Covid-19, sobre as fases do estresse, faça esse mapeamento. Mesmo você na quarentena, e eu vou reforçar uma coisa, Daniel, eu estava vendo as estatísticas. Por favor, fiquem em casa. Não é brincadeira. Sim. Nós não estamos... E outra coisa, o inimigo hoje é um inimigo... Você não consegue ver. Se você sabe quem é seu inimigo, você consegue se proteger. Então, se a gente não sabe, existem os procedimentos e protocolos exigidos pelo governo federal, estadual e municipal, por favor, sigam. Porque vai passar essa pandemia, Daniel. E quando passar, sim, nós estaremos do outro lado. E muitas das vezes, exato, muitos vão ficar... E mais fortes, né? Eu apresentei, não fugindo do tema, Daniel, mas assim, eu apresentei uma outra live sobre o luto não autorizado, né, nessa semana, né, que foi um sucesso pela quantidade que a gente acompanhou. Né? Por que o luto não autorizado? Hoje a gente perde um ente querido, nós temos protocolos de sepultamento. Nós não podemos fazer aquele ritual, né? O ritual fúnebre, né, do velório, do sepultamento, é para quem fica. Existem as fases, e uma delas é lidar com essa circunstância. Hoje não dá. Então, como que eu vou trabalhar o meu nível de estresse para que eu não possa seguir o ritual de sepultamento para elaborar o meu luto? Então, como que eu vou controlar isso? Estamos aprendendo, Daniel. E nós precisamos aprender juntos, todos nós. Vamos falar, Daniel, que nós estamos nos extremos, né? Você está aí no Amazonas, eu estou aqui. Então, o que é ser um extremo? Do outro lado do mapa, para mim é uma honra. Então, todos que estão nos assistindo, né, através das redes sociais, através do YouTube, esse bate-papo aqui é para uma grande reflexão. Cuidem de vocês, cuidem dos seus sentimentos. Quero voltar um pouquinho, Daniel, sobre as nossas autoridades, especificamente as autoridades governamentais e religiosas também. Precisamos respeitar. Nós não respeitamos as nossas autoridades porque a gente simbolicamente carrega eles como heróis. Eles têm direito de ter momento de falar, eu não estou bem. Sabe, Daniel, você pegar o seu líder religioso e falar assim, ó, hoje a gente vai sair para tomar um sorvete, vai na praia, vai em qualquer lugar. Quebra de estado, descompressão. Precisamos... A quebra de estado é o quê? Tem um comportamento repetido, né? A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Os meus comportamentos. Quebra o estado, faça uma mudança, vá visitar um amigo, vá visitar, leve a sua autoridade, porque esse comportamento diminui o estresse. Sim. Inclusive, Edson, eu queria também ressaltar, porque o momento ele exige união, né? O momento ele exige resiliência. Esse momento ele exige de nós o nosso lado humano, que muitas das vezes estava sendo esquecido. E eu queria também voltar um pouco quando nós falamos aí sobre os nossos representantes, os nossos políticos, né? Pessoas que a gente elege, né, acreditando, né, que vai nos ajudar a administrar nossa cidade, nosso estado e nosso país de uma maneira qualitativa e melhor. Então eu falo da minha realidade, do meu município, né? De um colegiado de secretários, né? Do nosso querido prefeito, vice-prefeito, né? Enfim, quando as pessoas se colocam no lugar, né, de pessoas que vai administrar a sociedade, muitas das vezes esse poder que a gente dá a eles, né, também faz com que crie esse pensamento secundário de que eu não posso reclamar, do que eu não posso dizer que eu estou sofrendo e que eu estou precisando de ajuda, né? Então a psicologia ela está aí para isso também, né? Em todos os aspectos, a gente vai ter que entrar na questão, né, da saúde mental. Se você tem saúde mental,
você tem equilíbrio, né? Esse é o nome, é por isso que escolhemos o nome equilíbrio. Porque o ser humano, por ele ser humano, ele não está 100% 24 horas em equilíbrio, né? Alguma coisa nos desequilibra. Então, enfim, muitas das vezes, o que a gente sempre trabalha em nosso trabalho, no nosso dia a dia, é a importância de você buscar, numa sessão de terapia, numa avaliação psicológica, numa equipe, né, de profissionais da saúde, como você está se vendo. Né? Porque a própria teoria da Gestalt, por exemplo, ela nos dá esse norte, né? Que muitas das vezes nós não conseguimos nos ver. Que muitas das vezes o que nós vemos em nós, as outras pessoas não veem. E muitas das vezes as pessoas veem, né, o que está acontecendo de errado conosco, né, e nós não conseguimos ver. E muitas das vezes, né, mesmo as pessoas vendo o que está de errado conosco, nós sabemos o que está de errado conosco, nós precisamos de uma análise de um especialista para saber como sobressair dessa situação. Então, em vez de colocar-se no lugar de herói, nós também devemos nos colocar no lugar de ouvintes, né, de saber, de vez em quando, como está esse equilíbrio emocional. É por isso que nós trabalhamos no mês de janeiro a questão do Janeiro Branco, né? A importância do Janeiro Branco, né? Que é a saúde mental. A gente tem que criar na nossa cultura, porque o momento que estamos passando, nós estamos sobressaindo, é claro que nós vamos vencer e vamos sair mais fortes, com mais estrutura, vamos aprender a nos amar mais, dar atenção a mais, principalmente para os nossos que estão em casa, né? Muitas das vezes estavam esquecidos. Então, o que acontece? Quando eu vou no cardiologista, quando eu vou no nutricionista fazer uma avaliação, né, beleza, eu estou me preocupando comigo, eu estou. E por que eu não vou no psicólogo? É que muitas das vezes ainda existe o mito de que ir no psicólogo, né, ele está indo porque ele está louco, né? Então, assim, para mim não existe loucura, né? Existem pensamentos diversos. O que é errado para você pode ser certo para mim. Né? Então, eu preciso, muitas das vezes, entender esse meu lado, né? E aí vem a psicologia, vem os profissionais da saúde mental, né, ajudar, né, nessa parte, que a gente tem que criar esse hábito também de buscar uma avaliação psicológica, que é esse um dos objetivos, tanto do Projeto Equilíbrio, como do Projeto Psil, como dos nossos governantes, principalmente que eu falo da minha realidade lá no município, que eu vejo um prefeito sempre, né, buscando qualidade de vida e saúde, né, para o nosso município como um todo. É claro que existem críticas, tanto para o nosso trabalho como para os nossos políticos. Mas, enfim, sempre haverá crítica. Exato. Sempre haverá crítica, Daniel. Sobre essa questão da loucura, né, fazer um link aqui, né? Existem os extremos, a questão inconsciente. Isso é a barreira de recalque, que são as regras. Entre o inconsciente e o consciente, existe a barreira de recalque, que são as regras. Regras sociais, regras religiosas, regras familiares, regras culturais. Então, existem algumas regras, e é isso que delibera o que é loucura. Fazendo um exemplo aqui, todos que estão nos assistindo saibam que os psicólogos falam sem filtros, respeitando todos os princípios, né? Mas se aqui na minha cidade agora eu encontro no centro da cidade aqui uma mulher com seios de fora, quais as condições psíquicas dela aqui? Como é que tá? Agora, se a gente vai aí, né, no Amazonas, né? Onde tem uma tribo indígena, e a mulher está com seios de fora lá, e lá é loucura? Então vamos rever o que representa a loucura. Quais são as regras? Regras descompensadas, ela também aflora toda uma angústia em relação à saúde mental. E muita regra também, Daniel, muita regra também aguda, faz com que a gente adoeça. Eu baixei. Sim. Tudo bem? Porque, assim, faz com que a gente adoeça em relação à repressão. Precisamos rever as questões de repressão, Daniel. Né? As repressões sociais, as repressões religiosas, algumas questões que precisam ter uma nova visão para que não guarde o estresse, para que o estresse não vá para a fase de exaustão e adoeça. A gente vê tantas pessoas doentes porque o nível de estresse agudo e elevado somatizou. Então, assim, esse momento, né? Eu queria dar um exemplo, Daniel, não sei se eu vou conseguir, né? Sobre a questão do estado de resiliência. Eu quero dar um exemplo de uma forma didática para ver se eu consigo expressar. Me ajuda, Daniel. Essa folha aqui, ela está lisinha, né?
A gente imagina que a nossa vida está tudo certinha, né? Aí, de repente, acontece alguma coisa na minha vida. Acontece alguma questão na minha vida. E aí eu falo, e agora? Eu não serei mais o mesmo? E agora? Não sirvo mais? Ah, não. Eu sirvo sim. E aí essa palavra "eu sirvo sim" é quando você busca ajuda. Quando você vai desamassando, você vai resolvendo aquela circunstância que te deixou machucado e você vai tentando acertar. Nossa vida é assim. E nós nunca mais seremos os mesmos. Mas não é porque o papel agora está totalmente amassado que não tem valor sim. Vocês que estão assistindo, se passaram por dificuldades, não é porque, hoje eu não sou mais o mesmo porque eu passei por aquilo. Não sirvo mais. Serve sim. Serve sim. Exato. Porque todos nós passamos, Daniel, por um estado, às vezes, agudo de problemas, em que você se torna resiliente para voltar ao estado normal e muito mais forte. Muito mais forte para que você continue seguindo em frente todos os seus objetivos, todos os seus trabalhos. Uma coisa que eu queria frisar também, Edson, só para informar o nosso público, Sim. que ainda estamos trabalhando, por ser um bate-papo, por ser uma coisa bem descontraída, né, a gente vai, no decorrer da live, né, dar também para os nossos telespectadores dicas, né, de como sobressair, né, de como viver nesse novo momento de isolamento social. Tá bom, gente? Sim. Então, vocês que estão aí nos seguindo, aí nos vendo, pode ficar tranquilo que a gente vai, né, seguir nessa linha que nós estamos. Eu só queria lembrar uma coisa também, Edson, que quando o momento de estresse está no seu pico mais elevado, que o organismo ele fica em estado de alerta, vamos dizer assim, ou eu luto ou eu fujo, quando você decide lutar, porque sobreviver é lutar, nós estamos sobrevivendo, né, um momento muito difícil, né, e é algo muito sério. E muitas pessoas não estão levando a sério pelo motivo de que não viu, né, o processo de perto. Porque se você vê um familiar teu doente dessa enfermidade, sofrendo com falta de ar, eu peço até que as pessoas que estejam nos assistindo pratiquem a empatia nesse momento. Sim. E se colocar na pessoa que está com falta de ar. Né? Tenta puxar o teu ar e segurar ele por 10 segundos. Né? É muito incômodo, é muito ruim. Imagina a pessoa que pega esse vírus e precisa de um aparelho para conseguir respirar, como é doloroso. Né? Então, frisando o que eu quero frisar, né? Pegando esse teu link aí. Os recursos, eles existem. Né? É por isso que a gente está trabalhando, eu até concordo com você, de uma maneira unida com todos, né? Seja do projeto, quem quiser ajudar sempre será bem-vindo, porque todos vão buscar esses recursos. E muitas das vezes, na cidade onde você está, porque não sabemos aonde estamos sendo vistos nesse momento, mas aqui na nossa região, por exemplo, Edson, existem os nossos companheiros ribeirinhos, existem os nossos companheiros das comunidades, que muitas das vezes ainda não tem uma boa internet, não tem uma boa comunicação e nem uma equipe multidisciplinar, que é aonde vai chegar o projeto Psil, para ajudar essa pessoa que muitas das vezes nunca sentou na frente de um psicólogo, para sentar na frente desse profissional e ter como sobressair de uma situação como essa, que muitas das vezes só ouviu falar, né? Então, eu só queria trabalhar na mente das pessoas que estão me vendo nesse momento e agradecer, porque esse recurso, por mais que chegue limitado, mas o mais importante é que você continue lutando e não desista. Beleza, Ezra? Não desistir, essa é a fala, e a empatia. Ô, Daniel, outro ponto que é importante a gente trazer em pauta é cuidar do cuidador. Como que estão todos da saúde? Não só os psicólogos, viu? Mas os médicos, os enfermeiros, os policiais. Como que é que eles estão? Qual o nível de estresse, Daniel? Como que estar resiliente? Porque, assim, o estado de resiliência não é ser, é estar. Nem sempre eu estou resiliente. Eu passei por uma circunstância aguda, crítica, e me tornei resiliente naquele ponto. Eu vou passar por outras circunstâncias também na minha vida.
A minha pergunta é, eu vou estar resiliente? Tem uma frase aqui, Daniel, que eu gostaria de descrever, ó. Resiliente é definido como alguém que presta mais atenção às suas próprias reações e atitudes do que ao evento real que o perturbam. É alguém que pode atravessar o inferno e sair dele positivamente transformado. Tema, estresse e resiliência nesse momento de pandemia do Covid-19. Mas você que está nos assistindo, qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Dê nome. Fale, escreva. Ligue para o seu amigo, ligue para o seu terapeuta. Fala, escreve no papel, sabe? Mas não deixe dentro de você sensações. Dê nome. Porque quando a gente fala aqui, resiliente é definido como alguém que presta mais atenção às suas próprias reações e atitudes do que nos eventos reais. Sabe como que eu faço essa analogia, Daniel? Eventos reais em relação ao Covid-19. Você abre hoje a televisão, liga a televisão, só fala desse evento. Exato. Tem que falar do evento. Mas e das sensações? Eu peço que vocês que estão nos assistindo, dê nome aos seus sentimentos. Você que está passando por uma questão de perca de um familiar, pode ser do Covid, pode ser de outro diagnóstico, mas dê nome aos seus sentimentos. E eu falo, Daniel, por favor, porque nós sabemos no ambiente clínico o quanto é aguda, né, a dor somática de uma pessoa que guardou um sentimento, não pôde chorar, não posso falar, estresse elevado. Você que toma medicação, continue com o seu processo medicamentoso. Daniel, competente na área química, né, de dependência química. Quantos vão para o mundo da dependência química, Daniel, nesse momento? Porque eu preciso me desligar. Estou no nível de... estou estressado. Estou estressado, deixa eu tomar uma, sabe? Isso. Terá? Qual é o tamanho do buraco que o estresse, Daniel, pode levar? Vocês estão nos assistindo em todo o país. Não, em outro país também, né, Daniel? Temos... Sim. Estamos internacional. Muito bom. Nós estamos internacional. Um abraço a todos. Estamos dando essa oportunidade desse bate-papo e não queremos, né, Daniel, que fique aqui pesado esse tema. Nós gostaríamos que seja um tema de reflexão e motivação. Então, faça com que o estado de resiliência te dê oportunidade para ver de uma forma diferente essa crise que está passando. Pode ser o Covid, pode ser um outro diagnóstico. Tem uma escritora, a Maria Helena, das 4 Estações. Ela diz assim, temos que reservar lugar para o inesperado. Temos que reservar o lugar para o inesperado. Nós estávamos esperando o que está acontecendo em relação ao Covid? Nós estávamos esperando. Mas eu quero fazer uma pergunta, Daniel. Nós estamos esperando para esse lugar inesperado que nós vamos conseguir superar? Nós vamos passar? Então, deixe esse lugar inesperado, mas com pensamento positivo. Olhe além das montanhas. Busque olhar, dê nome aos seus sentimentos. Trabalhe essa sensação aqui, Só um reforço, Daniel, a mais. A psicologia, ela respeita os pilares religiosos. Ela respeita, sim. Nós precisamos ter o nosso momento também de falar com o terapeuta, porque o que você fala com o seu padre, com o seu pastor, com o seu cooperador, você vai com o seu psicólogo, você pode falar. Porque o psicólogo é sem filtros, né, Daniel? Sim. E isso é em todo o mundo. Então procure o psicólogo. Fazendo um link, né, sobre o nosso projeto social Psil, que está indo para todo o Brasil agora, psicólogos voluntários, que tem o simbolismo da empatia, de cuidar do outro, sem pensar em financeiro, Daniel. Exato. Sem pensar em financeiro. Porque o resultado maior é o servir. Vem por consequência, viu, Daniel? A questão do crescimento profissional e financeiro vem por consequência. Então, busque a ajuda. Porque ela existe, né? Tem outro ponto aqui, Daniel, fala sobre teoria do caos. A resiliência permite que o indivíduo não se veja aprisionado a um ciclo
o nosso colaborador ali está nos ajudando a colocar na outra tela ali. A resiliência permite que o indivíduo não se veja aprisionado a um ciclo sem saída, podendo apresentar-se como uma esperança e o impulso à ação. Então, essa aqui é um outro... O nosso colaborador ali colocou a apresentação do Psyll. Então, assim, a teoria do caos diz que a resiliência permite que o indivíduo não se veja aprisionado ao ciclo sem saída. Qual é a saída? Como nós vamos, nesse momento de pandemia, Covid-19, qual é a saída? Respeitar os procedimentos, os protocolos. Cuidem de vocês, protejam-se. Porque nós nos protegendo, nós vamos passar. Todos estaremos no momento de resiliência, de transformar, de passar e transformar, e sair transformado positivamente. Daniel, me fala uma coisa. Como é que estão as questões aí no Amazonas em relação à proteção individual, a questão que aqui no estado de São Paulo existem algumas leis que andar na cidade precisa da máscara. Como é que está aí? Sim. Olha, atualmente eu estou em Manaus, né? Estou a serviço e eu tenho observado que o povo amazonense, ele é um povo, pelo menos no meu olhar, né? Na minha região, que eu estou aqui perto do centro, aqui no Aleixo, é um povo obediente. Eu estou, assim, por mais que as pessoas estão fazendo uma mídia em cima do Amazonas, que o Amazonas está com um número alarmante, é claro que em partes eu concordo, em partes a gente não concorda, mas é o que mais a gente vê pela rua, as pessoas que estão com a necessidade de ir aos bancos. E eu vejo muitas críticas em cima dessas pessoas, né? Por que essa aglomeração? Por que essas filas? E eu costumo dizer assim, praticando a empatia, é claro. Pela pessoa ser humana, ela sabe que o vírus ele é mortal. Será que realmente, se essas pessoas não necessitassem, elas estariam nas filas? Será que elas estivessem com a geladeira cheia, né, ou a sua despensa cheia de alimento, com água, com energia paga, com água paga, elas estariam na rua? Né? Então, por que essas pessoas estão se colocando em risco? Então, é evidente que elas têm necessidade, né, de muitas das vezes estar passando por essa dificuldade, de estar indo até o banco para receber esse dinheiro, para suprir a sua necessidade básica. Né? E é por isso que eu até agradeço de uma certa forma, vou entrar de novo no âmbito político, porque não tem por que criticar. Os políticos, o governador, o prefeito e presidente vão fazer aquilo que eles podem tiver ao alcance. Mas a sociedade amazonense em si, eu vejo que é uma sociedade que está cumprindo, de uma certa forma, o uso dos EPIs. E lembro, né, porque assim, existem algumas situações que a gente vê, sim, algumas pessoas, né, que ainda não estão usando máscara, né, que não estão usando luva, né, que não se protege de uma certa forma. Mas olhem, eu aconselho assim, olhem os números, né? Busque por informações e informações de fontes confiáveis. Né? Tá aí o projeto Psyll hoje, né? Os nossos números à disposição, tem o CRAS, tem o CAPES, né? Tem muitos setores da saúde mental que pode estar dando informações para você que está em dúvida. Eu queria até trazer, Edson, aqui para nós, o conceito que eu consigo trabalhar da resiliência, né? Que é a capacidade de se recuperar de situações de crise, que é a que nós estamos vivendo. E muitas das vezes você que está nos vendo aí, pergunta, e o que é uma crise? Crise é toda uma situação, é todo um comportamento que você tem, que você não tem sucesso. Mas, porém, se você buscar ajuda, toda crise bem administrada, ela vai te trazer o sucesso. E para te trazer o sucesso, você precisa de ter a conscientização, a percepção de você buscar pela informação certa e pelos recursos adequados. E quando você ainda não sentiu algum sintoma, para você que muitas das vezes vê que isso não vai acontecer com você, né, procure, por exemplo, eu tive recentemente a necessidade de ir no hospital, aqui no pronto-socorro, aqui em Manaus, e eu vi com meus próprios olhos tantas famílias, né, chorando nos corredores de hospitais, porque estão megas lotados, sim. E qual é a região que não está nesse momento? Quem é que não está chorando? Quem é que não está preocupado? Então, por isso que a resiliência ela vem trazer esse conceito.
Se você está no momento de crise, se você está no momento de ansiedade, né? Então você vai buscar o quê? Por uma ajuda e por uma ajuda adequada. E continuo falando, no decorrer da nossa live, nós vamos deixar para você algumas técnicas, né? E também aí algumas dicas de como você vai, né? E como nós vamos sobressair. Porque nós estamos falando aqui, né, Edson, lembrando, que nós também estamos praticando o que nós estamos ensinando aqui, né, na nossa live aqui, tá, gente? Sim, com certeza. Como desenvolver, já que você entrou nessa pauta, né, como desenvolver o estado de resiliência, né? Tem alguns pontos aqui que eu queria trabalhar, né? Fortalecendo a autoestima e buscando a flexibilidade. Fortalecendo a autoestima e buscando a flexibilidade. Seja flexível nesse momento de estresse. Trabalha a flexibilidade. Nós podemos falar sobre ânimas e lúdico, né? O lúdico é o lado brincalhão. Se a gente levar muito a sério as coisas, o nível de estresse fica agudo. Brinque mais. Sim. Nós estamos lá na quarentena, nós estamos em casa, brinque mais, brinque com seus filhos, brinque com seus colegas. Quando a gente fala que não é para brincar mais e não levar a sério, não é deixar também solto. Não ser um extremo, né? O outro ponto é exercitando a dar a receber em relação com o outro. É o que o Daniel está falando, o estado de empatia, né? E buscando a independência de pensamentos e ações. Nós estamos falando sobre saúde mental. Então, saúde mental está relacionado a muitas questões emocionais e cognitivas. Então, buscar a independência de pensamentos e ações. Quais são seus pensamentos hoje? Numa tarde de domingo dessa. Como que será amanhã? Reflita e traga em consciência quais são os seus... O que a gente alimenta materializa, viu, Daniel? O que a gente pensa, ele se concretiza. Por isso que a gente, reforçando mais uma questão dos pilares religiosos, busque sim, qual o problema? Nenhum. Porque é através da sua projeção, né, dos pensamentos positivos que alivia o nível de estresse. Entra no processo de resiliência. Né? Um outro ponto é abrindo a mente para receber novas ideias. Quantos estão nos assistindo em todo o país em todo o país, né, no nosso país e em outros países? Nós estamos preparados para abrir a mente para receber novas ideias? Nós estamos preparados, então abra a mente, né, com os novos conhecimentos. O pouco, né, Daniel, que nós estamos buscando passar aqui, né, se nós conseguirmos uma vida aqui entender, então a frase é assim, quando a gente salva uma vida, a gente salva uma nação, né, Daniel? Então, se a gente conseguir para uma pessoa aqui, nós estaremos muito contentes, né? O outro ponto é desenvolver o senso de humor. Senso de humor. Antes, né, Daniel, estávamos tentando entrar aqui ao vivo, né? Tivemos um problema técnico, né? Teve que ter um senso de humor aqui, senão o nível de estresse ia ser elevado, né? Então, é importante agradecer, né, a equipe, né? A equipe muito profissional, muito resiliente, né? Nosso amigo Elônio, então, é 100%, né? Nós vamos agradecer depois, mas já que o Daniel pontuou, Elônio Barbosa, gratidão eterna pelo que você está fazendo por mim, pelos psicólogos do Projeto Social Psil aqui em São Paulo, pelo nosso colega lá de Fortaleza, né, pelo Daniel, que está agora no Amazonas, né, e o Alex também, né? O Alex é um dos grandes colaboradores aí que colocou toda essa ferramenta para funcionar, né? Um outro ponto aqui, Daniel, se eu estiver sendo redundante, por favor, me conduza, né? Ter compromisso com a vida e a capacidade de ressignificação. Compromisso com a vida. Que compromisso você tem hoje com os seus projetos, com os seus sonhos? Ah, Edson, mas tá difícil, eu perdi meu emprego. Tá fácil, precisa do outro lado aí, né? Mas hoje eu não tenho nem 1 quilo de arroz para temperar o café. Projeção. Como trabalhar esses sentimentos que estão incubados. Outro ponto, Daniel, é buscando alto grau de disciplina pessoal e o sentido de responsabilidade. Nós temos que ter disciplina. O estado de resiliência também é buscar ter disciplina. Disciplina o quê? Sobre os nossos protocolos, nossos procedimentos, as nossas emoções. Ser disciplinado, não estamos dentro das questões de doutrinas agudas. Não, a disciplina ela é importante. Hein, Daniel? Eu costumo dizer assim, que uma vida que entra na questão da disciplina, né? Uma vida sem regra é um barco sem leme. Então, se você não tem uma postura, né, de sobressair, de saber o que você quer,
você não vai chegar a lugar nenhum. Como é que é, Daniel? Uma vida sem regra é um barco sem leme? Uma vida sem regra é um barco sem leme, né? Ele tá deriva. Essa é a frase dessa live de hoje, viu? Uma vida sem regra é um barco sem leme. Exato, né? Porque sem regras você não sabe o que você tem que fazer, né? Um outro ponto da resiliência, Daniel, com conhecimento e desenvolvimento de seus próprios talentos. Quais são os seus talentos? Tudo isso que nós estamos pontuando é o estado de resiliência, para buscar, né? Nós estamos buscando estar resiliente, né? E também ter disposição para sonhar. A pessoa buscando estado de resiliência, ele busca o sonho. Quais são os seus sonhos? Escreva, né? Nós precisamos escrever muitas vezes os nossos sonhos. Eu costumo dizer também, Ed, só lembrando aqui para frisar, que nós estamos no momento que nós vamos ter que aprender, né? Hoje já estamos aprendendo, é claro, a questão da superação. A superação hoje é uma necessidade, né? E é tão gostoso, porque assim, como é que se define um vencedor? Se define um vencedor, na minha maneira de pensar, no meu conhecimento, é a forma que a pessoa se levanta após uma queda. Né? E é tão gostoso, né? Um dos maiores prazeres da vida é fazer aquilo que um dia lhe disseram que você nunca seria capaz de fazer. Então eu deixo essa frase hoje para todos que estão nos vendo. Pela seguinte forma, eu vou começar com as dicas, né, Edson? Vou me antecipar, ou até mesmo já está no... Né, nós já estamos, Daniel, com 50 minutos. Vou dar uma dica aqui. Nós já estamos já quase no fechamento, Daniel, para que a gente seguir um protocolo aí, para que a escuta seja bem aguda, vamos falar assim, positivamente. Sim. Nós estamos já com 50 minutos, a gente já vai no processo de desaceleração. Dê as dicas aí para que todos os nossos participantes marquem. Eu tenho um prazer muito grande, né? Eu queria até agradecer também, são infinitas pessoas que faz parte da minha rede, e eu queria lembrar as pessoas o que significa para os profissionais da saúde e para qualquer pessoa o nome rede, né? Edson, a gente sem rede hoje, porque aqui no Amazonas o nome rede é muito popular, né? Que a gente gosta muito de rede. Eu sou uma pessoa que eu adoro rede. Então, a rede significa... Daniel, fazendo só uma parte lúdica. Aí no Amazonas, rede associa peixe. Acho que lá em Salvador, rede associa a descansar, né? Aqui em São Paulo, rede... Sim. É porque, assim, aqui tem dois tipos de rede, tanto para pescar como para descansar, né? Eu adoro as duas, porque a rede de pescar me traz o peixe que eu adoro, né? E a rede de descansar é exatamente para passar o estresse, descansar o corpo e a alma e até mesmo a mente, né? Então, a nossa rede que estamos falando aqui, pessoal, é a questão de você ter conhecimento. E ter conhecimento hoje é ter qualidade de vida. Ter conhecimento é trazer para a tua vida pessoas do bem, não pessoas que te criticam de uma certa forma destrutivamente, e sim construtivamente. Então, eu costumo dizer assim, se você leva uma crítica, mas já leve uma sugestão para esse teu colega, para esse teu parente, para essa pessoa que estava distante e agora está perto, para melhorar de vida. Então, você precisa, dentro da tua rede, ter um conhecimento com o psicólogo, com o enfermeiro, com a segurança, né? Você precisa construir essa base para a sua vida, porque iremos precisar. Em qualquer momento da nossa vida, iremos precisar de uma pessoa para nos ajudar nesses aspectos da vida. Então, eu queria frisar exatamente uma das coisas que o Edson falou, referente aos líderes religiosos, né, e às religiões. É claro que não vamos falar de religião, mas vamos falar de espiritualidade. E espiritualidade significa o quê? É essa comunicação interna sua, é o seu nível de fé. É naquilo que você acredita, naquilo que você crê e vai lutar para acontecer. E é por isso que a gente precisa de união e não de afastamento. Então, de uma certa forma, o mal que está se acometendo à Terra hoje está vindo, de uma certa forma, para o bem. Porque muitas das vezes estávamos tão distantes um do outro. E eu pergunto a você que está me vendo, fazia quanto tempo que você não mandava uma mensagem para aquele teu amigo de faculdade, dava um bom dia para o seu vizinho que estava logo aí ao lado, né? Não fazia um elogio para a sua esposa ou para o seu esposo, né? Não fazia um elogio para os seus pais ou para os teus parentes próximos, né? Tinha muito disso, né, Edson? E eu costumo dizer assim, acompanhando essa dica que eu estou dando,
eu sempre aconselho em alguns atendimentos que eu faço, a questão, vou até explicar, porque hoje eu sou especialista na terapia cognitiva comportamental, queria até mandar um grande abraço, né, para minha colega de profissão, nossa colega de profissão, a Alessandra Pereira, né, aqui de Manaus, que muito contribuiu para a minha formação. E aí eu também me especializei na terapia cognitiva comportamental. E a terapia cognitiva comportamental, pessoal, ela ensina a gente da seguinte forma. Existe uma formulazinha, né, que a gente chama ela de ABC, mas eu até faço alguns acréscimos para a pessoa entender de uma forma mais simplificada. Existe a situação que hoje está acontecendo, existe um pensamento que gera em você, porque você está vendo essa situação, desse pensamento vai acionar o campo emocional, né, que é o que você vai sentir, né, e o resultado será o teu comportamento, será a ação. E você vai decidir se essa ação vai ser positiva ou negativa na sua vida. Mas aonde está o problema? Está lá na situação. Então, como vamos resolver a situação? Estamos tentando. Cada um de uma forma melhorada. Aí vem os especialistas, vem os cientistas, vem cada um fazendo a sua parte. Então, se você mudar o seu pensamento, que hoje pode ser pessimista, não vou conseguir sair daqui, estou isolado em casa, comece a alimentar os pensamentos positivos. E como que eu vou alimentar os meus pensamentos positivos? Eu vou buscar uma boa leitura e boas informações. Gente, eu peço para vocês, né, encarecidamente, não ligue a sua televisão por 24 horas em informação sobre o Covid-19. É um conselho que eu dou, Ed. Sabe por quê? Porque se você fica ligado 24 horas em informações negativas, morreram tantos naquela cidade, tantos em outra cidade, você vai entrar em colapso. Você vai deixar sua mente triste. Viu, Daniel, só pautando sobre o nosso tema, estresse e resiliência, esse comportamento faz com que o estresse ele fique elevado, né? Exato, porque assim, as sensações, né, informações técnicas para que a gente se proteja, ok, mas existe também por trás, Daniel, toda uma crise sociopolítica aí, né? Que acho que nós devemos numa próxima live. Mas só voltando um pouquinho, sim. Daniel, para que a gente já vá começar a fazer o fechamento aqui, quero agradecer a presença de todos aqui através das redes sociais, mas a resiliência é um fenômeno construído. Ninguém é resiliente sozinho. Ninguém é resiliente o tempo todo. De quem você precisa? Simbolicamente, viu? Respeitando todas as crenças e religiões. Se Jesus precisou de alguém ajudar a carregar a cruz, quem somos nós? De forma simbólica, né? Porque a gente está aqui num processo científico, mas usando uma analogia para que as pessoas entendam que nós precisamos abrir o coração e falar assim, eu preciso de ajuda, né? E dentro de um outro tópico também, simbolicamente, qual foi a pessoa maior resiliente na história da humanidade? Jesus. Simbolicamente. Olha o que ele passou e ele venceu. O que vocês estão passando, o que nós estamos passando, nós vamos vencer. Mas acredite, creia, que você vai conseguir superar. Então, Daniel, para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, agradecer imensamente a ajuda do nosso querido Elônio Barbosa. Ajuda não, né? O nosso gestor de todo esse Isso, tempo, exato. Né? O nosso tradutor Felipe. Felipe, gratidão eterna pelo que você está fazendo por nós, pelas pessoas, né, que têm essa questão da deficiência, é assim que fala, né, e ele está levando informação, porque quanto nível de estresse, né, quando a gente falta um sentido, né, nós temos os sentidos, o visual, o auditivo, o olfato, o paladar e o sinestésico, e quando falta um? Então, Felipe, o seu trabalho é espetacular, parabéns, e parabéns porque você está levando informações com a sua competência. O Alex, agradecer o Alex também, que nos ajudou bastante. Então é isso, Daniel, eu quero fazer um fechamento, se você quiser iniciar o fechamento e a gente fecha depois, mas agradecer imensamente, né? Eu já disse aqui o Elônio, todos os psicólogos do Projeto Social Psil, todos os psicólogos da Polícia Militar de todo o Brasil e do outro país também, porque são pessoas, porque assim, Daniel, quando a sociedade chora, chama a polícia. Quando a polícia chora, chama quem? Muitas vezes, atos de coragem chama o psicólogo. E nós, psicólogos, e quando a gente chora, chama quem?
Eu chamo o Daniel, eu ligo para ele, choro. Exato. Tem a nossa rede, né? Tem a nossa rede. E é a nossa rede. Então, assim, respeite os seus sentimentos, Exato. respeite as suas angústias. Quero agradecer imensamente a minha esposa Elaine por me ajudar, colaborar pelo meu trabalho. Agradecer a Natália, uma pessoa espetacular que me ajuda. Agradecer o Gerson Ribeiro, uma pessoa do Rotary que me ajuda imensamente também. Aproveitando, né, o Elone falou que nós faremos uma outra live para o pessoal do Japão, viu, Daniel? Vai se preparando aí que nós vamos fazer uma live para todos do Japão. Não sei onde é que vai parar esse negócio, viu, Daniel? Mas, enfim, tudo isso faz com que a gente entenda que o nosso estado de resiliência é acreditar. Um dia eu acreditei, um dia o Daniel acreditou. E você que está nos ouvindo, no que você precisa acreditar? Acredite que você vai alcançar. Cuidado com o que desejas, que você pode alcançar. Eu quero agradecer imensamente. Depois eu vou deixar, através das redes sociais, o contato do Projeto Psil, o contato do Projeto Equilíbrio, Daniel vai deixar. Contem com a gente. Daniel, suas conclusões finais, meu irmão? Beleza, meu amigo. Eu quero agradecer, eu me sinto muito honrado, né, por hoje fazer parte do Projeto Psil, né, de ter tido essa oportunidade, né. Quero agradecer de coração. O Elone sabe o quanto eu amo ele, né, uma pessoa muito especial. O Alex, então, né, sem palavras, essa nossa equipe, o Felipe, né, as nossas colegas, que eu não decorei os nomes ainda, né, da nossa equipe. Eu queria só deixar uma ressalta aqui, Edson, que como que funciona, mas eu queria que você informasse ao público, Edson, como é que funciona, né, o Projeto Psil. Por exemplo, se a pessoa for ligar para o Projeto Psil, explica para nós aí, por gentileza, para ajudar o nosso público. Projeto Social Psil, Desperte para a Vida, Saúde Mental para Todos. Iniciei esse projeto aqui na cidade de Mauá, aqui em São Paulo, fazendo o meu trabalho voluntário na REFEMA, Rede de Combate ao Câncer, da cidade de Mauá. As coisas foram acontecendo. Psicólogos começaram a me acompanhar nesse objetivo. Aí um dia eu tive um déjà vu, Daniel, né? Vamos colocar sobre déjà vu. Eu tive um déjà vu, aí eu despertei, eu falei, Psil, ei, tem tantas instituições que você também conhece, por que não levar saúde mental para todas as pessoas? E aí eu fiz os contatos com outras instituições, que nós podemos passar na outra tela ali, que o nosso colaborador pode passar. E aí despertou levar saúde mental para todas as pessoas de forma voluntária. Isso está dentro da normatização do Conselho Federal de Psicologia. Existem normatizações, né, legislação, que nós temos que andar dentro da legitimidade. E começou a surgir, né, vários psicólogos. Né? Nós temos um psicólogo, o Paulo, lá de Fortaleza. Então, assim, foi um dos que também acreditou, né, e está levando o Projeto Social Psil para lá. Hoje, o Projeto Social Psil, vinculado às determinações e deliberações do Conselho Federal de Psicologia, o atendimento online, né, nós damos o suporte psicológico. Então, assim, o suporte psicológico, muitas vezes, você precisa falar com a escuta técnica. Nós precisamos de ter os nossos colegas, Daniel, nós precisamos de ter os nossos líderes religiosos, mas também nós temos que abrir a janela também de uma escuta técnica. É isso que o Projeto Social Psil leva para você, escuta técnica e empatia. Todos os psicólogos do Projeto Social Psil têm empatia. Lidar com o sofrimento do outro é compreender o seu próprio sofrimento. Então, Daniel, é uma honra estar com você. Legal. Eu me sinto lisonjeado. Né? Quando a Rosilene, mandar um abraço para a Rosilene, ela que é a culpada de levar a saúde mental através do seu nome aí para o Amazonas, né? E acreditar nesse projeto. Né? Agora já está fluindo cada vez mais. E eu tenho certeza que vai trazer saúde mental para muitas pessoas. Aqueles que têm coragem, sabe, Daniel? Nós temos que levantar a mão. Então, agradecer imensamente a todos por essa tarde de domingo muito clara, né, muito próspera, e espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Tenham uma ótima tarde. Daniel, gratidão eterna. Obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer você, Edson, também pela honra de estar com você nessa luta, né? Para nós é maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso ajudar o ser humano, faz com que a gente se reviva, né, a todo momento. Então, eu quero agradecer toda a nossa equipe,
né, pelo bom trabalho que prestou. Eu quero também hoje dar os parabéns, Edson, para minha mãezinha, que está fazendo 72 anos, né, que deve estar lá em casa me assistindo. Pelo esse guerreiro, que eu tenho ele como exemplo, que é meu pai, né, Arnaldo Mota Menezes, a minha irmã que está lá cuidando da minha mãe. Eu quero até agradecer uma equipe que me ajudou aqui, a Gabriela Bastos, né, a mãe dela que eu amo, todos os meus colegas da Idianamã, né, da equipe da Secretaria das SEMAS, do CRAS, administração, né, meu amigo Juan Bastos. Quero agradecer, né, a todos mesmo, né? E deixamos aqui com vocês, gente, o ressalto, né, Edson, de outros temas que a gente vai trabalhar, né, e iremos entrar em contato, né, em breve, para a gente sempre estar junto, gente, nesse momento, porque é um momento de união, é um momento que estamos reaprendendo a sobreviver de uma maneira diferente, saindo da rotina que nós estávamos e indo para uma rotina nova. E essa rotina nova eu fecho assim com uma frase que eu gosto muito de falar dela, que é sobre o Piaget. Piaget diz o seguinte: se você quer ensinar, você tem que estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, né? Piaget já coloca aí a ideia da resiliência e da empatia junto, né? E eu queria também dizer para todos que estão nos vendo nesse momento, para finalizar aqui com um grande abraço a todos, que as cicatrizes da nossa vida, ela só mostra para nós o quanto nós fomos fortes, né? Mais fortes do que aquilo que nos feriu. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Agradeço, Daniel. E eu vou encerrar com uma frase, uma frase que me acompanha há muito tempo, né? Diz assim: já vi cavaleiros de armadura entrar em pânico à primeira vista de uma batalha. Vi um humilde escudeiro desarmado arrancar uma lança do seu próprio corpo para defender um cavalo agonizando. A nobreza não é um direito nato. Ela é definida pelos atos das pessoas. Quais são os nossos atos, Daniel? Ser nobre ou estar nobre vai de acordo com os nossos atos. Tenham uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe, e na próxima live nós faremos um pouquinho a mais, e aí você vai falar sobre... Quem te ajudou aí? A mãe da Gabriela? Sim, a mãe da Gabriela, a Gabriela, né? Me deram todo um suporte aqui. Você falou que a ama, mas na próxima live nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que representa vamos o amor. Falar. Exato. Boa tarde a todos. Daniel, um abraço, Elânio, nosso querido Felipe, Alex, ótima tarde a todos, e que sempre com fé.